Ilustríssimos jogadores, cumprimento do presidente da sessão, eminente relator desse processo também, o doutor Elvésio, os eminentes desembargadores aqui presentes. É a última sustentação oral, né? Acredito que esteja bastante cansativo para todos, mas eu peço vênia, excelências. Esse caso específico, ele trata novamente de anulação de questões. Inclusive o desembargador Dr. Carlos Alberto França, na sessão passada, julgou um outro processo, só que é um caso distinto. Vou ser bem objetivo e direto ao assunto. Esse concurso público, agente de segurança prisional, o autor dessa ação, ele acertou 81 pontos. Tinha 100, a prova tinha 100 questões, ele acertou 81. Porém, de conhecimentos básicos, ele tinha que acertar pelo menos 10. Ele acertou 9. Só que de conhecimento específico, ele foi muito bem. Inclusive, ele foi acima do ponto de corte para essa respectiva prova, para ele ser convocado para a prova discursiva. Ou seja, veja bem, ele precisava de 10 pontos de conhecimentos básicos, fez apenas 9. Já em conhecimento específico, ele fez uma pontuação maior, ele fez 81 pontos. A regional dele, o ponto de corte, era de 76 pontos, ou seja, um ponto de corte abaixo. Ele fez a nota acima do ponto de corte. Só que o que levou à reprovação do autor agravante aqui nesse processo? O que levou à reprovação dele foi justamente ele não ter acertado 10 questões de conhecimento básico. Excelência, por apenas uma única questão, ele deixou de ser convocado para a etapa subsequente. Ele conseguiu uma nota excelente de conhecimento específico, porém, conhecimento básico, faltou apenas um ponto. E nesse caso específico, o processo judicial, o agravo de instrumento, ele está atacando uma decisão do juiz de primeiro grau, do Dr. Vitor França. O juiz de primeiro grau, todas as ações que foram direcionadas para ele negou simplesmente alegando que o Poder Judiciário não poderia intervir em questões de concurso público. Nesta corte, inclusive, tem um julgamento do ilustre Dr. Maurício Porfírio, envolvendo o concurso de agente de segurança prisional de 2014, onde envolveu a anulação de questões de concurso público do concurso passado, sendo possível o Poder Judiciário adentrar na análise de legalidade das questões. E nesse caso específico, excelências, não se pede aqui uma análise do mérito da questão. Não se trata aqui análise de interpretação da questão, mas sim de ausência de previsão do conteúdo programático. Inclusive, a própria Lei 19.587, ela é muito clara a respeito que o conteúdo programático do concurso público tem que ser específico. Excelência, essa questão que nós estamos requerendo a anulação dela envolve manual da redação da Presidência da República. Manual da redação da Presidência da República. Não tem no edital nenhum item especificando que seria cobrado desse respectivo concurso público esse assunto, manual da redação da Presidência da República. A banca cobrou uma questão sem previsão no conteúdo programático. E eu indago a Vossa Excelência, eu sei que na sessão passada, inclusive, o ilustre presidente abordou a respeito da tutela provisória, a respeito do edital ser específico, só que o que se pede aqui, duas questões: princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica. Veja bem, o candidato ele vai estudar para o concurso público. Qual que é o parâmetro e referência que ele tem para poder estudar? Ele olha o edital. O edital é um ato administrativo que vincula a administração pública a cobrar as questões exatamente expressas no conteúdo programático do edital. E se no edital não tem manual da redação da Presidência da República, a banca não pode cobrar isso. Fere a segurança jurídica. No concurso público da Polícia Rodoviária Federal, no concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás e outros concursos, eles cobram de forma específica, manual da redação da Presidência da República. Quando vai cobrar esse assunto? Ora, se não tem de forma expressa esse assunto e a banca cobra, está evidente uma ilegalidade por parte da banca examinadora. Além dela estar ferindo o próprio edital, ela fere o artigo 11, o artigo 14 da Lei 19.587, que regula os concursos públicos aqui no âmbito do Estado de Goiás. E, inclusive, esse caso concreto ele está de forma coerente com a repercussão geral do STF, que fala o Poder Judiciário realmente não pode adentrar nos critérios de correção da banca examinadora. Excepcionalmente, é possível fazer análise
de legalidade. E a legalidade aqui é quando eu tenho um edital, eu tenho um conteúdo programático e a banca cobra uma questão contrária. Excelência, a questão ela é bem específica, ela trata de manual da redação da presidência. Só um trecho da questão, eu sei que esse caso trata-se de agravo de instrumento, é até importante ressaltar isso, o doutor Leubino tratou com bastante maestria, né, a respeito desse assunto da tutela de urgência. Excelência, nesse caso específico de concurso público, a tutela de urgência aqui, ela não se mistura com o mérito. O que se pede na tutela de urgência é que seja resguardado o direito do candidato de prosseguir para as demais etapas, de ter a sua redação corrigida enquanto o concurso está ocorrendo. E eu sei, Vossa Excelência compartilhando aqui a respeito da questão da responsabilidade em cima de uma tutela de urgência, principalmente sobre a questão da reversibilidade. Só que nesse mesmo concurso já teve vários candidatos que retornou, é o concurso agora de 2019, o concurso está dentro das fases internas, ou seja, não gera prejuízo para a administração pública, ela já tem os custos previstos nesse sentido, o que geraria custos a mais, o que seria, inclusive, geraria dano tanto para a administração pública, é se o candidato reconhece o direito dele lá no final do processo, sendo que ele precisa apenas de uma única questão, e essa questão está flagrantemente ilegal, a banca deveria anular porque ela está contra a lei e não tem a previsão no conteúdo programático que esse assunto manual da redação da Presidência da República iria cair. E a segurança jurídica, o candidato ele vai estudar para aquele concurso, ele vai analisar o edital, pegar o conteúdo programático, item por item. E aí não tem manual da redação da presidência. Como é que ele vai descobrir, estudar um assunto e de repente, por causa de um ponto de conhecimento básico, deveria ter sido anulado, que se fosse anulado, ele seria convocado para a prova discursiva. Então, ilustríssimos jogadores, percebe-se aqui claramente uma ilegalidade por parte da banca, uma ilegalidade evidente. Não se pede aqui, nesse exato momento, que seja anulada a questão. Por que eu estou analisando a questão aqui do Manual da Presidência, que fala, ó, de acordo com as normas prescritas pelo Manual da Redação da Presidência, nesse contexto comunicativo, a suposta correspondência e os itens da questão aqui, fala o vocativo, a questão deveria conter no texto local, está especificando como é que deve ser feito um ofício dentro do Manual da Redação da Presidência. Ora, se no edital não tem isso previsto, que ia cair manual da redação da presidência e cobra no concurso, é ilegal, é um ato administrativo eivado de ilegalidade. Não se pede aqui que venha reconhecer a nulidade desse ato. Isso vai acontecer lá na sentença ou no momento pertinente. Mas aqui é para demonstrar a fumaça do bom direito. O candidato conseguiu 81 pontos, ele precisava de 77 pontos pelo ponto de corte, ou seja, ele está muito acima do ponto de corte, e de conhecimento básico, que foi o momento que gerou a eliminação dele, que era 9 pontos que ele fez, precisava de 10, ou seja, com a anulação dessa questão, gera o direito dele. A liminar aqui, a tutela antecipada, ela visa a convocação do candidato para a prova discursiva. Não vai gerar prejuízo para a administração pública, porque está tendo vários editais retificando, convocando o candidato sub júdice para fazer as demais etapas. Então, assim, o perigo da demora, a probabilidade do direito é evidente. Não vai gerar dano reversível. O que vai gerar dano é se lá no final reconhecer a ilegalidade dessa questão e o concurso já acabou, depois organizar todo o amparato administrativo para fazer avaliação médica, para fazer TAF só de um candidato, e Vossas Excelências, inclusive, julgam um processo de concurso público, mesmo lá na sentença e no acórdão, reconhecendo o direito, beleza, convoca o candidato. Tem um cliente nessa situação, que o concurso já foi homologado, já encerrou, aí convoca a pessoa para fazer o TAF sozinho, fazer a avaliação médica sozinho, fazer as outras etapas, inclusive até o Sebrasp, não se trata do concurso Sebrasp, mas até o Sebrasp, ele traz ali nas contestações os custos que isso gera, 10, 12, 15 mil reais para a administração, só para se mobilizar para realizar de forma individual essas convocações, caso seja reconhecido o mérito. Então, a fumaça do bom direito, a probabilidade aqui, ela é muito evidente. Peço perdão aí pela demora na sustentação oral, mas é porque é um caso específico que diferencia da sessão passada. A sessão passada era um outro caso. Esse caso aqui é somente uma única questão, e essa única questão que ele está questionando, ela é evidente, legal, e o Dr. Vitor Franch, de primeiro grau, felizmente ele não apreciou com precisão aqui a questão. É uma decisão que não foi acertada, uma vez que ela está flagrantemente contra a lei, porque o Dr. Vitor França disse que não precisa ser específico, só que a lei precisa ser, a lei fala que tem que ser específico. Então, com a devida vênia aos entendimentos dos eminentes julgadores aqui, o que se pede é que se aplique a lei, e a lei fala que o edital tem que ser específico. Então, Excelência, pede-se que seja reformado a tutela de urgência de primeiro grau, é assim que nós pedimos. Muito obrigado.